Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do projeto Muda-te, baseado no livro Muda-te, de João Nunes, pela editora Fonte Viva. E hoje nós estamos trabalhando o capítulo 43, dos refrigerantes para água pura. Sejam todos bem-vindos, meus amigos, amigas, que alegria estar com vocês em mais este momento. Quando olhamos para este convite de João Nunes, dos refrigerantes para água pura, podemos ter uma primeira impressão, até uma má impressão. Ora, João Nunes agora está querendo nos dizer que a gente não pode mais tomar um refrigerante, temos que viver à base da água pura? É claro que sabemos da importância da água, mas aqui João Nunes vai fazer um paralelo muito interessante em como a água nos alimenta, como a água pura ela deve ser usada, assim como o pensamento e também a prática simples do Evangelho. Então vamos observar como João Nunes trata dessas analogias, destes paralelos entre a água pura, entre os pensamentos e a prática pura e simples do Evangelho. Então ele começa nos dizendo que a preocupação com o que nós ingerimos tem que ser a mesma com aquilo que ouvimos e vemos. E pensar que é da nossa decisão, é da nossa escolha aquilo que queremos ver, ouvir, como num canal de televisão, por exemplo. Se a gente liga uma televisão ou um rádio e aquilo com que nós sintonizamos, aquele programa não nos agrada, a gente logo troca de canal. A gente muda buscando aquilo que adequa melhor àquele nosso momento, ou aquilo que nós estamos sentindo, ou aquilo que nós desejamos assistir ou ouvir no momento. E a mesma coisa também com os alimentos, né, Helder? Os alimentos, nós também temos as nossas preferências, né? Alguns gostam mais de coisas salgadas, outras doces, outros mais picantes, outros menos. A mesma coisa também com as bebidas, nós temos variados tipos de bebidas, com álcool, sem álcool, mais doces, mais amargas. E assim, ele vai nos dizer que aquilo que nós vamos ingerir, nós precisamos de equilíbrio. E muito mais importante, né, como já foi dito, escolher e também tomar a decisão daquilo que é mais importante para nós. Quando nós decidimos pela mudança, porque o livro é um convite, muda-te, mas ninguém pode mudar por nós. Por isso esse convite ele é sempre dado de forma muito carinhosa por João Nunes. E cabe a nós aceitar este convite, reconhecer os benefícios dessa mudança, a partir de nossas escolhas, de nossas decisões. Isso vai desde a alimentação, aquilo que ingerimos, aquilo que bebemos, por aquilo que assistimos, aquilo que ouvimos e também por aquilo que praticamos, aquilo que estudamos, os livros, a nossa prática e como nós praticamos. Então o processo de mudança, ele só pode ser feito por cada um de nós a partir de nossas decisões e a partir de nossas escolhas. Por isso é importante decidir bem, escolher bem, porque se eu faço uma escolha má, as consequências não serão boas. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E nós não vamos colher uvas dos espinheiros. Se nós semeamos espinhos, sabemos muito bem o que teremos para semear. Então, mais uma vez, ele reforça este convite. Muda-te, mas é preciso estar decidido e fazer escolhas para essa mudança. E quando nós nos decidimos a mudança, nós estamos buscando, na verdade, alimento para a nossa alma. E quando nós buscamos alimento para a alma, para o nosso interior, isso tudo que nós vamos decidindo a mudar, vão nos ajudar no balanceamento dos pensamentos, culminando nas ações equilibradas e atitudes sãs. E as informações, palavras que ouvimos, devem ser passadas por um filtro que vão ajudar a filtrar as impurezas, os sentimentos errôneos, energias não elevadas e nessas situações, então,
para que não sejam absorvidos essas más energias. E com a prece, a sintonia em Jesus, nós vamos conseguir essa barreira e um bom funcionamento desse filtro. Um bom exemplo disso é a água, né, Helder? A água ela tem uma importância fundamental na nossa vida. Nós somos 60%, 70% de água, mais jovens até mais. À medida que a gente vai envelhecendo, vai diminuindo um pouquinho esta porcentagem do nosso corpo formado de água. Mas a água é a maior parte do nosso planeta, chamado planeta Terra, mas feito de tantas águas, nos oceanos, nos mares, nos rios. A água ela é o veículo não só de matar a nossa sede, mas de nos trazer também saúde. É o veículo dos remédios, é o veículo até das energias puras dos espíritos, quando levamos a água para magnetizar e ali utilizamos, junto com a fluidoterapia do passe, a fluidoterapia da água magnetizada. Vejam o quanto é importante este líquido, assim chamado líquido sagrado. Então, este paralelo da pureza da água, que quando parada está podre, por isso precisa ser movimentada, parada ela cria criatórios, né? Ela gera criatórios para larvas, como o tão famoso Aedes aegypti, as doenças que a gente sabe que ali vão se acumulando na água parada. A água precisa estar em movimento, precisa trabalhar, precisa estar em constante ação para gerar os benefícios. Então é dessa forma que João Nunes vai nos lembrar, da mesma forma, paralelo com o pensamento. Isso porque o pensamento atua como a água. Ele parado e sem utilização apodrece. Começamos a agir sem pensar, por influência de companheiros equivocados, caímos e nos despencamos ladeira abaixo, nos diz aqui João. Mas, ao pensarmos em Deus, buscá-lo em nossas orações, o equilíbrio e a sensatez vão retomando, mesmo que devagar, mas o sentimento da presença dele é imediato. Então, a mesma coisa que ele fala da água em relação ao pensamento. Nós devemos buscar renovar os nossos pensamentos, porque através dos nossos pensamentos vamos renovando também as nossas atitudes, né? Essa pureza da água cristalina, ela traz um frescor, né, para o nosso corpo, muitas vezes até nos acalma, e o pensamento é a mesma coisa. Se a gente busca uma prece, a gente busca uma oração, num momento, por exemplo, que os pensamentos não estão lá muito bons, ou que a gente tem algum ímpeto, vamos dizer, de raiva, ou de alguma coisa que a gente percebe que o pensamento não está legal, se a gente entra em sintonia com o Mestre, entra em sintonia com Deus através da oração, da prece e de outros canais de sintonia com Deus, logo a gente já percebe que também nós nos acalmamos, a gente já consegue raciocinar melhor, pensar melhor. E olha que paralelo interessantíssimo. A água, quando ela nasce lá na fonte, na mina d'água, no olho d'água, como nós chamamos aqui em Minas, ela é pura, ela é cristalina. Mas ela vai encontrar com detritos orgânicos, vai encontrar com a terra, e ela vai ali, não é exatamente se contaminando, não é? Mas ela vai incluindo ali a matéria orgânica, e dependendo, à medida que ela avança, passa por lavouras, aí sim ela pode se contaminar com os agrotóxicos, nas cidades, se contaminar com os esgotos, com as sujidades da área urbana. Então aquela água que nasceu pura, nasceu cristalina, fonte da natureza, pelas ações do homem, ela acaba se contaminando. A mesma coisa é o pensamento. Aquele pensamento original, puro, que vem do alto, aquele pensamento que é a nossa conexão com Deus, no contato com as nossas mazelas, no contato com as nossas impurezas individuais, esse pensamento se contamina. Então, da mesma forma que uma água contaminada nos fará mal, precisa ser purificada, precisa ser filtrada, precisa ser tratada, os maus pensamentos, os pensamentos impuros, precisam ser filtrados, precisam ser tratados, para que os pensamentos
não nos façam mal. Da mesma forma que a água pura alimenta, os pensamentos puros alimentam. Da mesma forma que a água não precisa dos açúcares, não precisa dos sabores artificiais para alimentar, os pensamentos também não precisam das artificialidades, das ilusões, das ideações, das viciações. Quanto mais pura a água, melhor ela alimenta. Quanto mais puro o pensamento, melhor ele alimenta. E assim nós vamos percebendo também um paralelo muito interessante que João nos coloca, que para essa purificação dos nossos pensamentos, para as nossas mudanças de atitudes, a gente também não precisa de nada muito complexo, tudo pode ser muito simples. Olha só, quando deixamos de nos preocupar com rituais e nos concentramos no amor cristão, com o exemplo de Jesus Cristo, sentimos qual é o real sentido da vida. Vamos descobrindo a pureza deste amor sem nenhuma coisa em troca, sem adição de nada artificial. A prece, o estudo e a prática do Evangelho, a caridade em nossas ações são os filtros que deixarão nossas atitudes limpas, puras e repletas de amor. Isso é bem interessante, inclusive, Helder, que nós até falamos no último episódio, na última gravação que nós fizemos. Quem ainda não assistiu, volta lá para ver exatamente desses pilares, a prece, estudo e prática do Evangelho e a caridade nas nossas ações. São os filtros necessários para os nossos pensamentos. Não precisamos de rituais exteriores, não precisamos, muitas vezes, a gente pensa que precisa estar lá na casa espírita, eu preciso estar lá na igreja, eu preciso colocar o joelho no chão, por exemplo. Eu preciso postar as minhas mãos se eu quiser falar com Deus. E não, é muito simples, que Jesus inclusive nos fala. Quando for falar com Deus, entra no teu quarto íntimo, fecha a porta, mas a porta não é a porta lá do quarto externo. Feche-se para os barulhos exteriores, entra em si, ouve Deus em ti mesmo. É dessa complexidade que nós não precisamos, e sim dessa simplicidade, de simplesmente entrar em conexão com a prece e com esses pilares, a prática da caridade, também o estudo e prática do Evangelho, e assim nós estaremos conseguindo filtrar os nossos pensamentos e modificar as nossas atitudes. Como João Nunes trabalha de forma tão interessante esse capítulo, meus amigos? Veja, ele faz um paralelo da importância da água, depois faz esta analogia com os pensamentos e agora a analogia com o Evangelho. Porque o Evangelho deve ser esta água pura que Jesus prometeu à mulher lá no poço da Samaria, quando ele lhe pede água, e ele dizia a ela que daria água viva, a água que ela beberia e nunca mais teria sede. É este Evangelho. Mas nós, na caminhada, assim como a analogia lá da água, que nasceu pura e foi sendo contaminada pelos resíduos da agricultura, pelos resíduos urbanos, pelas sujidades do homem, da humanidade imprevidente, assim também o Evangelho. Nessa caminhada, desde a fonte pura, cristalina dos ensinamentos do Mestre, porque os homens foram acrescentando nele os seus comentários, as suas interpretações, os seus vícios, as suas manias, os seus rituais. O Evangelho foi perdendo a pureza. Da mesma forma que o refrigerante está ali cheio de coisas, cheio de açúcar, de substâncias artificiais, mudando o sabor da água, também os rituais, as práticas exteriores, aquilo que foi sendo acrescentado no Evangelho, mudou o sabor puro do Evangelho. Então muda-te dos refrigerantes para a água, também é um ensinamento de que nós não precisamos das artificialidades do Evangelho. Não precisamos daquilo que foram colocados no ritual. Precisamos, assim como buscar água pura, buscar a pureza do Evangelho, a sua forma simples, pura, direta, como nos ensinou Jesus. E isso vai nos alimentar, como nos alimenta a alma. A água nos alimenta o corpo,
o Evangelho vai nos alimentar a alma, sem nada além daquilo que nós precisamos. E para mudança a gente precisa de decisão, precisa de atitude, precisa ser assertivo nas nossas escolhas. E fechando aqui com a fala de João Nunes, que eu gostaria de deixar para vocês. A pureza em nossos pensamentos, nossos corações e nossas ações serão conquistadas através dos filtros da prece, do Evangelho e da caridade. Assim descobriremos que as substâncias artificiais, como temos os refrigerantes em relação à água, e os rituais e cerimônias para alcançarmos a Jesus não são necessários, pois podemos nos aproximar e nos conectar ao Cristo e a Deus em nossas preces verdadeiras e simples, como a simplicidade da água pura e cristalina. Muda-te dos refrigerantes para a água. Mais um convite do nosso amigo João Nunes para a nossa mudança. Nós deixamos para todos um grande e forte abraço e desejamos paz e bem.